Glória a Deus. Pode se assentar, meus queridos irmãos, na presença do Senhor. Nós nos alegramos. Aleluia. Momento de louvor e adoração. Um momento assim que nós podemos extravasar no Senhor. Nós oramos, nós aplaudimos, nós dançamos. Nós nos deleitamos no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força. Amém? Obrigado, irmão Luiz. Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito pertinente aos nossos dias. E uma casa inabalável é o tema da palavra que eu quero deixar com vocês nesta noite, que o Senhor Jesus já ministrou ao meu coração. E eu acredito que é um dos temas, não mais importante, mas um dos, porque eu poderia perguntar para você, aonde você gostaria de construir a sua casa do sonho? Não responda para mim, mas faça a pergunta aí para o seu irmão. Vamos sonhar um pouquinho, vamos viajar um pouquinho? Onde você gostaria de construir a sua casa do sonho? Compartilhe aí com o seu irmão. Vamos ver se tem gente que sonha grande, sonha alto aí. Todos nós temos um sonho de ter uma boa casa, não é verdade? Eu tenho. Nós sempre sonhamos, nós sempre queremos crescer. Agora a pergunta é assim, em que terreno, em que local, em que ambiente você gostaria de construir a sua casa? Já pensou aí, Israel? João, já pensou? Amém. Eu quero ler com vocês a parábola do prudente e do insensato. Tenho certeza que a maioria, todos daqui da igreja, todos vocês que são amantes do Senhor, que acompanham a Bíblia, que leem ela e têm ela como sua regra de fé, você já ouviu falar da parábola do prudente e do insensato. Nós encontramos essa parábola nos evangelhos de Mateus e também de Lucas. Cada um fala, da sua maneira, do seu jeito, mas os dois estão falando da mesma coisa. Sobre aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, mas também aquele que construiu a sua casa num ambiente, num terreno não favorável, na areia. Vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24. É muito importante. Eu separei aqui, mas vou ler na versão para que todos entendam. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Diga, sobre a rocha. O próximo versículo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Mais uma vez, diz ela, não caiu. Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Diga areia. É para vocês fixarem bem essas palavras. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Só até aí. E foi grande a sua queda. Esta parábola, ela fala sobre tempestades que toda casa está sujeita. Nós já passamos por algumas tempestades aqui, no Paraná, em especial em Curitiba, nas regiões metropolitanas. E nós sabemos que quando a meteorologia fala que está vindo uma tempestade, um alerta laranja, todos ficam apreensivos, todos querem fortalecer as suas bases, a sua casa. Já começa ali ter algum tipo de prevenção contra aquela tempestade. Porque ninguém quer ter goteira na casa, ninguém quer ter a sua casa destelhado, não é mesmo? Arrancado as paredes, janelas. Mas essa parábola fala de tempestades que toda casa está sujeita. Toda casa. E na prática, eu e você podemos perguntar, mas quais as tempestades que nós enfrentamos? Quais as tempestades que a nossa casa, no dia a dia, está enfrentando? E uma pergunta que eu lanço aqui, você não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Você já passou ou está passando por algum tipo de tempestade na sua vida agora? Não responda para mim, mas responda para você, dentro de você, qual é a tempestade que está passando sobre a sua vida, ou já passou sobre a sua vida. As duas casas, elas tiveram tempestades. Nesse exemplo aqui, todas as duas casas, a que estava com a sua base, estrutura na rocha e na areia. E tempestades,
nós trazemos, à luz da Bíblia, que são dias difíceis. O significado da palavra tempestade são dias difíceis, dias de lutas, e que toda família está suscetível a passar. Toda família, todos nós, estamos realmente suscetíveis a passar por enfermidade, por desemprego, por problema financeiro, não é mesmo? Uma tempestade também no relacionamento. Quantos aqui já passaram tempestade no relacionamento? Levanta a mão e abaixa rapidinho. Nós passamos uma tempestade de perdas na nossa vida, a morte. É uma tempestade negra que, quando vem, ela pode ser avassaladora nas nossas vidas. Enfim, várias situações de tempestade a qual nós estamos sujeitos a passar, as famílias estão sujeitas a passar. E essa parábola vem exatamente exemplificar qual foi a diferença entre as duas casas. Qual a diferença que cada uma teve diante de uma tempestade e como esse exemplo aplica-se às famílias de hoje. Como eu falei para vocês, essa palavra veio de encontro ao meu coração e vem de encontro aos nossos dias, à nossa igreja, à necessidade da humanidade, que é algo assim que nós passamos por esses últimos 2 anos uma grande tempestade. A humanidade inteira. Uma grande tempestade. Pessoas tiveram perdas significativas nas suas vidas, ou amigos, ou parentes próximos, ou pessoas conhecidas. E é uma tempestade que realmente parece que nunca vai passar. Nunca vai vir aquela brisa suave, parece que o sol nunca vai mais raiar. Quando você passa por um momento de morte, um momento de perda, é muito difícil. Mas o que a Bíblia traz para nós aqui nos evangelhos, no evangelho de Mateus em especial, é que uma casa ela ruiu, porque os seus alicerces elas estavam fixadas na areia, numa base muito frágil, numa base em que não tinha sustentação. Hoje, quando nós falamos de construção, principalmente de uma construção de uma casa, de alvenaria, um sobrado, um prédio, a primeira coisa que inicia toda a casa é pelo alicerce, mas existem as sapatas, as colunas, que elas têm que ter uma certa profundidade para realmente ela ter sustentação. E ali vai as ferragens, vai o concreto, pedras e todos os outros elementos necessários para fixar aquela casa, aquele sobrado, aquele prédio. E a Bíblia fala que uma dessas casas ruiu justamente porque não preparou a sua base, porque não escolheu um bom terreno, porque não preparou o seu alicerce em algo rígido, em algo forte. Mas a Bíblia também exemplifica que a outra permaneceu inabalada porque ela tinha o fundamento construído sobre uma base sólida, sobre uma base rígida. E hoje em dia nós vemos famílias também assim. Famílias que no momento de tempestade, no momento de dificuldade, no momento de perdas, de morte, problemas financeiros, tempestade da enfermidade, do desemprego, do relacionamento, famílias muitas vezes desestruturadas, filhos jogados nas drogas. Existem famílias que elas estão com as suas bases sólidas e elas conseguem resistir a todas essas intempéries da vida. Mas também nós vemos famílias que passam pelas mesmas lutas e não conseguem superá-las. Famílias que passam pelas mesmas tempestades, mas infelizmente não conseguem superá-las e elas acabam desmoronando. E a palavra do Senhor é um manual de instrução para nós, porque tudo aquilo que nós precisamos para firmar a nossa casa sobre a rocha, nós encontramos na palavra de Deus. A casa que permaneceu inabalada estava edificada sobre a rocha. E o que esse exemplo tem a ver comigo, tem a ver com você? Às vezes você pode falar, pastor, mas está falando de construção, de casa, não estou entendendo, explica melhor. O que tem a ver com a gente? Quem é a rocha? Eu falo para você o que a palavra do Senhor nos garante, que a rocha é Jesus. A rocha em que nós devemos nos firmar é Jesus. Porque a tempestade, elas vão vir nas duas situações. A tempestade veio para a casa que estava na rocha, mas a tempestade veio para a casa que estava sobre a areia.
E o Senhor Jesus, Ele é o fundamento sobre o qual nós podemos edificar a nossa casa, a nossa vida, para não sermos abalados diante das tempestades. Eu tenho certeza que, se eu fizer uma pergunta aqui, quantos de vocês querem e desejam permanecer firmes, inabaláveis, intransponíveis diante de uma tempestade? Eu tenho certeza que todos vão levantar a mão. Ninguém quer cair. Ninguém quer ter a sua casa destruída. Ninguém quer ter a sua base, a sua família destruída, caída. E Efésios nos fala algo muito importante. Efésios no capítulo 3, versículo 17. Paulo escreveu aos Efésios assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Pode deixar aí um pouquinho. Paulo diz aos Efésios: eu oro para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Nós já aprendemos e sabemos que sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Então eu falo para você, se você entrou aqui sem fé, saia daqui com a fé forte, fortalecida. Porque a única maneira em que nós podemos agradar ao Senhor é quando nós exercitamos, colocamos em prática a nossa fé. Porque é através da fé que os milagres acontecem. É através da fé que a cura vem. É através da fé que existe libertação, que existe salvação. É através da fé que nós alcançamos o sobrenatural de Deus. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E na prática, baseado nesse versículo de Efésios, o que é necessário para uma família verdadeiramente ter uma estabilidade? Às vezes você pode se perguntar: pastora, tem tantas famílias que estão ausentes, né? Tantas pessoas que desistiram no meio do caminho, tantas pessoas que perderam aquele amor, a chama do primeiro amor. E nós muitas vezes nos perguntamos: o que é necessário? Senhor, qual é o segredo? Qual é a chave que vai abrir a porta realmente para que as famílias tenham acesso a tudo aquilo que o Senhor já prometeu na sua palavra, de bênçãos? Se você quiser anotar, anote, porque é a palavra do Senhor, é a instrução de Deus para nós. Em primeiro lugar, Jesus precisa habitar dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. É o primeiro caminho para que as famílias, para que eu e você possamos viver uma vida verdadeiramente forte, estável, inabalável. Ter Jesus habitando dentro dessa casa aqui. Coloca a mão no seu coração. Eu acho que você vai conseguir sentir o calor e sentir os batimentos aí. Se você não sentir os batimentos, você está meio insensível, você sabe que está batendo porque você está respirando, né? Está batendo no teu coração. Isso aqui é um templo. Isso aqui é um templo. Nós habitamos num templo de carne e osso. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E Jesus, quando ele foi assunto ao Pai, antes de ir ao Pai, ele falou aos seus discípulos: gente, não se preocupem. Os discípulos ficaram desesperados, né? Senhor, o Senhor vai ter com o Pai agora, né? Quando o Senhor cumprir o plano de redenção, mas e daí? Nós vamos ficar sozinhos? O Senhor caminhou com a gente até agora, nos ensinou, nos instruiu, nos deu o segredo, a chave da vitória, mas agora? O Senhor vai nos deixar sozinhos? O Senhor vai para o céu e como é que vai ficar? Jesus, ele garantiu: eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão desamparados, porque eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele estará em vocês, com vocês. Só que para que o Espírito Santo habite nesse templo aqui que é de carne e osso, ele precisa estar limpo, ele precisa estar rendido, ele precisa estar totalmente entregue à vontade de Deus. O segundo passo, o que é necessário, é a fé em Cristo que nos sustenta e nos anima. Você sabe aquele dia que você está desanimado? Queridos, eu passo por momentos assim. Eu tenho certeza que todos aqui. Momento de desânimo, de angústia, de desespero. É porque muitas vezes falta fé. Porque a fé em Cristo é o único remédio, a única vitamina que nos mantém em pé. Que nos mantém animado, que nos sustenta. Mais uma vez eu falo para você, exercite a tua fé, peça fé ao Senhor, para que Ele aumente a sua fé. Porque se você tendo a sua fé forte, aumentada, você vai ter ânimo, você vai ter sustentação para enfrentar as tempestades. Outro ponto interessante também,
que é necessário para uma família viver uma estabilidade, para que uma casa possa viver estabilidade, é uma casa cheia da presença de Jesus, é uma casa cheia de amor. Sabe por quê? Porque quando a sua casa está cheia de Jesus, Ele é o amor, porque Deus é o amor. Está faltando amor na sua casa, meu querido, minha querida? Está faltando? De repente você se sente, poxa vida, eu vou na casa do fulano, eu vejo ali tanto amor envolvido em tudo que fazem. Tanto amor, a gente sente aquele ambiente cheio de amor, na forma de tratar os filhos, na forma de tratar a esposa, na forma da esposa tratar o esposo, na forma que a pessoa me trata, me recebeu. Eu sinto esse amor. Sabe o que significa? Que essa casa, ela tem a presença de Jesus, que é a nossa rocha. Então faça uma autoavaliação se a tua casa hoje, ela exala amor ou se ela está faltando amor. Nas palavras, nos gestos. Sabe, até no momento, eu falo para as irmãs aqui, agora falando de mulher para mulher, até no momento que você está limpando a sua casa, organizando, né, o seu espaço, você demonstra o amor de Deus. Porque você é grato por tudo que o Senhor te deu. Então tudo que você vai fazer com zelo, com amor, da melhor forma. Você quer deixar a tua casa ornamentada, perfumada, organizada, porque você tem o amor habitando ali. E quando nós temos esse prazer de manter a nossa casa espiritual, que é o nosso coração, mas também a nossa casa física, nós declaramos para o inferno que Jesus é a nossa rocha e que Ele habita na nossa casa. Amém? Jesus é a nossa rocha. E nós precisamos permitir que esse amor seja o alicerce dos relacionamentos. O amor precisa ser o alicerce de todos os relacionamentos, das atitudes, para nós conseguir viver na plenitude do que Deus tem para nós. Esses são os segredos. E nem é tão difícil assim, né? Nem é tão segredo, porque está bem explícito aqui na palavra do Senhor. Nós vamos ler a mesma parábola, que está também no Evangelho de Lucas. Muda um pouquinho a versão, mas é tão importante quanto. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Você viu a diferença? Jesus está perguntando aqui, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? E não fazem o que eu digo. Jesus apresenta um homem sábio como aquele que vem até ele, ouve as suas palavras e as pratica. E nós temos um exemplo bem claro de cada um desses passos na palavra do Senhor. A pergunta é, para mim e para você, quais desses passos ainda estão faltando na sua vida? O que está te impedindo de encaminhar com Jesus? O que te impede? Se você ainda não aceitou Jesus, ou de repente você conhece Jesus, você caminha, né, você vem na igreja, mas está faltando um desses passos aqui. O que está te impedindo de caminhar com Jesus? Essa é a pergunta que ele faz hoje. Existem 3 passos principais, primordiais, para que realmente essa palavra ela seja verdadeira nas nossas vidas e nós sejamos como pessoas sensatas, pessoas prudentes. O primeiro passo é vir até Jesus. É o primeiro passo. Vir até Jesus, abrir o coração, dispor a trilhar uma caminhada pautada no Evangelho, nos princípios da palavra do Senhor, mas na experiência de relacionamento com Deus vivo também. Eu creio que o maior passo que nós podemos dar é seguir Jesus, mas ter um relacionamento com Deus vivo. Porque muitas vezes nós vamos na igreja, nós ouvimos os louvores, assistimos a palestra, a ministração, temos aquele momento de euforia, mas nós não procuramos ter um
um relacionamento vivo, verdadeiro com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque esse momento que você está aqui, logo vai passar. Nós viemos, louvamos, cantamos, nos alegramos. Daqui a pouco cada um vai para a sua casa, para o seu lar, né? A segunda-feira se inicia, vem o trabalho, vem as dificuldades, vem a tempestade, filho na escola, esposo trabalhando, problema com o patrão, contas para pagar, organização da casa, é uma montanha de coisas que vão vir amanhã. E se eu e você não permanecermos e não mantermos um relacionamento com o Deus vivo, nós corremos o risco de ser como o insensato. Ouvir, mas não praticar. Ouvir, mas não colocar em prática aquilo que nós ouvimos. O segundo passo é ouvir a sua palavra. Então, primeiro você vem para Jesus. Você começa a desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Como que você desenvolve um relacionamento íntimo? É só vindo na igreja? Não, isso é parte do processo. É você buscar conhecer quem é Jesus na sua essência. A palavra de Deus, a leitura diária, a oração. Um momento de intimidade, sabe? De você estar sós com o Senhor. É dessa forma que você constrói um relacionamento vivo, um relacionamento eficaz. Porque você passa a ser não só a conhecer Jesus de ouvir falar, mas você vai conhecer Jesus de caminhar com Ele. Porque é no nosso secreto, é no nosso íntimo com o Senhor que o Senhor revela os seus segredos para nós. Muitas das nossas perguntas só vão ser respondidas no momento que nós estivermos no nosso quarto, quando nós fecharmos a nossa porta e nós conversarmos com o nosso Deus que nos vê em secreto. E Ele nos responderá e Ele revelará os seus segredos, revelará aquilo que realmente eu e você precisamos para ter uma vida plena, uma vida baseada, firmada na rocha. E o terceiro passo é praticar. Primeiro, nós vamos até Jesus. Segundo, nós ouvimos a sua palavra. E o terceiro, nós praticamos. Sabe, o ouvinte esquecido é aquele que ouve, mas passaram alguns minutos, algumas horas, ele já não se lembra mais. Eu creio que semana que vem, vocês estarão aqui, entregando o seu louvor, a sua adoração ao Senhor, e vocês não vão esquecer dessa palavra. Porque aqui não existe ouvintes esquecidos. Mas existem pessoas que foram transformadas pelo Evangelho, que ouviram a palavra do Senhor, que foram até Jesus, que ouviu a sua palavra, guardou no seu coração, e a partir daquele momento começou a praticar a palavra do Senhor. Esse é o segredo. Hoje, muitos conhecem a Bíblia, os mandamentos de Deus, o que Jesus prega, né? Não, eu sei quem é Jesus. Eu sirvo a Deus. Você pode perguntar, de repente, até para uma pessoa que não frequenta, né? Uma pessoa que de repente não tem nenhum compromisso em lugar nenhum. Não, eu acredito em Deus. Eu sei, Ele é um ser supremo, é um ser superior, né? É uma força, é um magnetismo. Tem tantas definições aí do que é Deus, do que é Jesus. Mas não coloca em prática. Ele foi até Jesus, até teve um contato, né, através da palavra, ouviu da palavra, e hoje não é difícil ouvir, você abre a internet, você tem inúmeras palavras, ministrações, né, pregadores, teólogos pregando, mas quando chegou na hora de praticar, para nós edificarmos a nossa vida na rocha, para experimentar uma vida edificada em Cristo, nós precisamos não apenas conhecer, nós precisamos não apenas nos aproximar de Jesus, mas nós precisamos praticar, colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos de Jesus. Isso é um mandamento. Isso é um mandamento firme. E uma casa inabalável, aqui eu quero começar a concluir, tá bom, queridos? Uma casa inabalável, eu quero que vocês leiam em voz alta comigo. Eu fiz questão de grifar isso aqui e Deus falou no meu coração. Peça para a igreja falar em voz alta. Em Salmos 30, no versículo 5, vai estar no telão e você vai poder acompanhar. Nós vamos ler juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Amém? Amém, queridos?
O Senhor é tardio em irar-se e Ele apressa-se em abençoar os seus filhos. Nós podemos passar por momentos difíceis, de grande tristeza, mas ela não dura para sempre. Vocês sabem que, como testemunho, como exemplo fiel, eu passei por momentos de muita tristeza, de muitas perdas, muito difícil na minha vida. Eu não vou citar uma por uma, mas um momento muito difícil que eu passei na minha vida foi quando eu... como que eu posso dizer? De uma forma que eu não vá errar aqui. Mas quando eu comecei a gerar uma vida no meu ventre e não se desenvolveu. Esse foi um momento muito triste, porque é um momento que foi muito esperado e é muito esperado na minha vida. Então, não tem como explicar com palavras, só quando a gente passa por isso mesmo que a gente sente uma tristeza, um vazio, uma frustração e tudo fica negro na sua vida. Você pode sair lá fora, o sol pode estar raiando, mas parece que você está debaixo de uma tempestade negra, uma tempestade torrencial que parece que nunca vai passar. Mas quando eu me apego nesses Salmos 30, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Ela vem pela manhã. E passou. Porque não dura para sempre. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza de que o Senhor, Ele sempre faz o melhor. O Senhor sempre tem a vontade dEle, é perfeita, é agradável. E uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido, que nós precisamos confiar no Senhor, mesmo sem entender. Porque se nós confiamos num Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, só mediante aquilo que eu entendo como ser humano, limitado, eu não confio em Deus. Eu preciso acreditar e confiar. A vontade de Deus é perfeita e eu preciso aprender a confiar mesmo sem entender muitas vezes. Vai ter situações na sua vida que você não vai entender o porquê você está passando. Vai ter situações que você não vai compreender naquele momento e você até pensa assim, será que o Senhor me abandonou? Será que as minhas orações só estão indo até o teto e voltando? O que eu estou fazendo de errado? Que parece que não flui, não anda. Queridos, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria. Sabe por quê? Porque quando você coloca a sua casa, a sua vida sobre a rocha que é Jesus, vem tempestade, vem vento, vem tufão, vem terremotos, você não será abalado. Você não é abalado, você é uma pessoa permanente, você permanece no Senhor. Às vezes vem o desânimo, a vontade de desistir de Deus, vontade de desistir da igreja, vontade de desistir da célula, da liderança. Mas você não pode deixar que com essa vontade seja mais forte do que a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Vai passar, precisa passar, você precisa reagir. O Senhor diz assim, põe-te em pé e eu falarei contigo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Muitas vezes nós vamos cair, mas o Senhor está esperando uma atitude minha e tua de ficar em pé diante dEle. Senhor, eu caí, mas hoje eu me levanto. Fala comigo, Senhor. Faz passar essa tempestade na minha vida. E se você está tomando uma iniciativa de iniciar uma jornada com Jesus, existem também alguns passos importantes. São segredos que às vezes a gente passa despercebido aqui na palavra, mas que eu fiz questão de anotar. O primeiro passo, você precisa se entregar a Deus e integrar-se a uma igreja. Você precisa estar participando. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Isso aqui é um templo físico, né, de concreto, de 4 paredes, um teto, um piso. Mas a igreja em que eu estou falando é o corpo de Cristo. Eu e você somos a igreja. Eu e você somos a noiva de Cristo. Todos nós temos um papel importante na igreja. E integrar-se a uma igreja, é na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos fortalecidos na nossa fé, criamos relacionamentos com pessoas que podem nos ajudar, criamos relacionamento com pessoas que podem nos edificar. E dizer, eu quero me casar, mas apenas permanecer solteiro é impossível.
né? Se você fala, eu quero me casar, quero formar uma família, mas você permanece solteiro, isso é impossível, não existe como. E a igreja não é uma instituição, e sim um próprio organismo vivo de Cristo. Você ser simplesmente um simpatizante da igreja não é tudo. Você precisa se relacionar, você precisa casar, você precisa manter um relacionamento e um compromisso. Assim como o homem e a mulher, quando decidem se casar, formar uma família, não ser mais solteiros, eles colocam uma aliança, falam, é através dessa aliança, que é um símbolo de que nós estamos ligados um ao outro. Que nós estamos realmente para tudo o que vier. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, com dinheiro ou sem dinheiro, nós estamos juntos até o fim. Esse é o símbolo da aliança. E quando nós nos integramos à igreja, nós fazemos exatamente isso. Nós vamos até Jesus, ouvimos a sua palavra, começamos a praticar, nos ligamos a uma igreja, a uma casa de oração, a uma família espiritual. Descemos a água do batismo fazendo uma promessa, eu prometo te servir enquanto eu viver, Senhor. Muitas pessoas se esquecem das promessas que fizeram, da promessa que fizeram no momento que desceram as águas do batismo. Eu prometo ser fiel ao Senhor enquanto viver. Aqui eu deixo o velho homem, a velha mulher, e eu quero nascer de novo no Senhor, uma nova criatura. Eu quero nascer novamente, Senhor, como uma pessoa prudente que constrói a sua casa na rocha. Não se esqueça da promessa que fizemos ao Senhor. O segundo passo importante para que você possa nutrir a sua vida cristã, para que você possa fortalecer. Hoje nós somos uma igreja em célula. Ir a uma célula é importante. Estar com pessoas que estão falando a mesma linguagem é importante. Estar integrado aos ministérios da igreja é uma forma de você falar assim, Senhor, eu sei que eu tenho potencial, eu sei que o Senhor me deu um dom, e eu quero desenvolver ele na casa do Senhor. Eu quero desenvolver ele da melhor forma. Eu quero atrair pessoas através daquilo que o Senhor colocou na minha vida. Conduzir um bom período de oração, conduzir um bom período de intimidade com o Senhor. E com essa fala eu quero que os irmãos se coloquem em pé, nós vamos fazer uma oração juntos. Porque nós estamos falando esse mês, em especial, sobre fruto do Espírito. A pastora Adriana falou, a pastora Cassurina falou no domingo passado. E o fruto do Espírito tem tudo a ver com essa palavra. Sabe por quê? Nós estamos falando esse mês sobre mansidão, não é verdade? Sobre ser manso. Sobre ter domínio próprio e saber controlar isso. No livro de Provérbios, no capítulo 16, 32, acho que eu não passei para você, né, João? Mas eu vou ler aqui. Melhor é um homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E Gálatas, no capítulo 5, 22 e 23. Acho que eu passei para você, né? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é, diga comigo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês estão vendo que mansidão e domínio próprio não estão separados por uma vírgula? Eu entendo que mansidão e domínio próprio, elas estão caminhando juntas. Porque um homem, uma mulher não é mansa por si só. Ele só é manso se ele tiver o Espírito Santo com ele. E a partir do momento que você tem o domínio próprio sobre as suas vontades, sobre aquilo que você deseja, você passa a ser um homem ou uma mulher mansa. Porque nós não somos mansos por nós mesmos. Você tem pessoas aí que fazem, né, várias campanhas, são pessoas boas, ajudam a instituição, são pessoas muito caridosas, mas isso não torna uma pessoa mansa. E eu separei aqui que ser manso não é apenas uma boa índole, uma pessoa educada socialmente, não é apenas algo externo, convencional, mas uma atitude interna. Uma obra da graça no coração que é fruto do Espírito. Spurgeon, que foi um grande pregador, ele dizia assim que ser manso não é virtude, é graça. Ser manso não é uma virtude, é graça. Ninguém é naturalmente manso, só aqueles que reconhecem que nada merecem diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados podem ser mansos diante de Deus e dos homens. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco, indolente.
As pessoas mansas, profundamente vigorosas, foram vigorosas e energéticas. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. Nós sabemos que nós podemos exemplificar vários exemplos, pessoas aqui na Bíblia, sobre mansidão, pessoas que foram mansas, foram bondosas, mas o maior exemplo é Jesus. E ele mesmo disse assim: sejam como eu, que sou manso e humilde de coração. Sigam o meu exemplo. Porém, Jesus, ele enfrentou a própria morte por amor de mim e de você. E os mártires foram pessoas mansas. Jesus, ele era manso e humilde de coração. Mas no momento em que ele precisou usar o chicote para expulsar os vendilhões do templo, no momento que ele precisou virar aquelas mesas dos cambistas que estavam fazendo da casa do Senhor um mercado, Jesus se posicionou, ele foi firme, ele foi corajoso, mesmo sendo manso e humilde. Não confunda mansidão e humildade com covardia, com falta de posicionamento diante da injustiça. Não confunda ser manso e humilde com uma pessoa passiva diante de situações negativas na sua família. Não confunda ser manso com uma pessoa ser de boa índole ou uma pessoa educada socialmente. Mansidão não é virtude, mansidão é graça, 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 favor imerecido. Aquilo que eu e você não merecíamos, isso chama-se graça. É o favor que nós não merecíamos, mas Deus deu para nós. E Jesus teve coragem de morrer numa cruz em nosso lugar. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, se possível, se você puder, nós vamos orar ao Senhor nesta noite. Por que eu quis fazer uma junção sobre a casa inabalável e o ser manso? Porque se você está com a sua casa firmada na rocha, automaticamente você tem a graça de Deus sobre a tua vida, automaticamente você é moldado pelo Espírito e você passa a ser uma pessoa mansa, uma pessoa que tem autocontrole, mansidão e domínio próprio. O maior inimigo do homem não é o diabo, não é a política, não é a pandemia, não é o vizinho falando mal de você. O maior inimigo do homem é o próprio homem. Porque você tem que lutar contra você todos os dias. Todos os dias nós temos uma luta interna. Jesus falou assim: eu coloco diante de vocês dois caminhos. O caminho largo, o caminho estreito. O caminho da salvação, o caminho da perdição. Vocês escolhem por qual caminho vocês vão trilhar. Mas eu falo para vocês, sejam sábios, escolha o caminho que conduz à salvação. Ele colocou diante de nós dois caminhos. E quando nós escolhemos construir a nossa casa, a nossa base, a nossa família, a nossa fé sobre rocha, nós vamos ser conduzidos à salvação em nome de Jesus. Eu e você temos a capacidade de ter domínio próprio sobre as nossas vontades, os nossos pensamentos, e Deus nos conduz por caminhos maravilhosos e gloriosos. Feche seus olhos neste momento. E diga assim no seu coração: Senhor, eu quero edificar a minha vida e minha casa sobre uma base inabalável. Inabalável, Senhor. Desejamos, Senhor, construir os nossos alicerces, Senhor, espirituais, em uma base inabalável. Mas para isso nós te pedimos, Jesus, que venha transformar tudo que precisa ser transformado em nós, no nosso interior. Para isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha transformar, para que dessa forma eu possa enfrentar e superar todas as tempestades da vida, Senhor, seja elas quais forem. Nos ensina, Senhor, nos instrui. Pai, nós sabemos que o Senhor é a nossa rocha forte. Nós queremos nessa noite, Senhor, declarar mais uma vez, aleluia, que a nossa casa, que o nosso alicerce está construído, está arraigado em Ti, que é a nossa rocha forte, inabalável. Vão vir as tempestades, Senhor, vão vir, Senhor, muitas vezes os ventos nos assustando, vão vir, Senhor, muitas vezes momentos de tempestade, de frio, de desespero. Mas nós sabemos que se nós estivermos firmados no Senhor, nós não seremos abalados, porque confiando no Senhor e no seu eterno amor, nós não seremos abalados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando, continue pedindo isso ao Senhor.
Eu quero edificar a minha casa sobre a base inabalável. Repita isso. Condicione isso no teu pensamento. Eu quero basear a minha família. Eu quero, Senhor, construir, Pai, bons relacionamentos. Eu quero, Senhor, que os meus filhos, Senhor, sejam meus amigos, minha herança. Senhor, como flecha na mão do arqueiro. Eu quero, Senhor, que os meus filhos sejam conduzidos em caminhos, Senhor, que vão levar à salvação. Eu quero, Senhor, que o Senhor conduza a minha vida, os meus passos, por caminhos retos, por caminhos, Senhor, que te agradam. Queridos, eu não sei o que está faltando para você. Eu não sei quais desses passos você ainda não tem seguido. De repente você já ouviu de Jesus, você já conhece Jesus. Você até foi até Ele, mas você até hoje não conseguiu colocar em prática aquilo que o Senhor está te pedindo. Hoje é dia de você se derramar diante do Senhor e falar: Senhor, eu tive contato contigo, eu ouvi, eu fui até o Senhor, mas até hoje eu não consegui colocar em prática as verdades da Tua Palavra, os princípios da Tua Palavra. Eu não consegui colocar em prática, Senhor, na vida da minha família, dos meus filhos. Eu não tenho sido exemplo para os meus filhos até hoje, mas hoje eu coloco uma pedra em cima disso, eu coloco um ponto final, porque eu quero, Senhor, aleluia, firmar a minha casa sobre a rocha que é Cristo, sobre a base que é o Senhor. E se você tem esse desejo ardente no seu coração, você pode vir aqui à frente, se derramar diante do Senhor. Nós vamos orar por você, nós vamos interceder pela sua vida. Ou de repente você quer levantar a sua mão e dizer: eu aceito esse Jesus, eu aceito esse Jesus, eu quero construir a minha vida sobre rocha. Até hoje a minha vida foi uma tempestade atrás da outra, e eu não consegui me colocar de pé, eu não consegui me firmar. Mas hoje é dia em que o Senhor Jesus está te chamando, em que o Senhor Jesus está dizendo para você: eu sou a rocha, e quem está firmado em mim jamais será abalado. Eu sou a rocha, e quem estiver firmado em mim jamais passará por momentos de tempestade e não vão se levantar. Assim como a palmeira do deserto, quando vem aquela chuva, né, aquela tempestade de areia que cobre toda aquela palmeira, grande, formosa, e você não enxerga mais ela. Mas quando passa a tempestade, aos poucos aquela palmeira ela vai se levantando. Ela vai se levantando, ela vai se levantando, ela vai se levantando. De repente você está com uma palmeira no deserto, veio a tempestade de areia, veio a tempestade de problemas, veio a tempestade da frustração, da tristeza, de perdas, e você foi coberto por essa tempestade. Mas assim como a palmeira do deserto serve de exemplo para nós, Jesus é a tua base, Ele é a rocha. Ele quer te levantar nessa noite, em nome de Jesus. Ele quer te levantar para que você seja um exemplo, para que você seja um alicerce, aleluia, permanente nele. Amém? Amém, queridos? Nós vamos adorar ao Senhor. Quero chamar aqui todo o Ministério do Louvor. Vamos encerrar esse período. Tenho certeza que, assim como o Senhor falou fortemente no seu coração, Ele falou no meu. Aleluia. Glórias e honra seja dada ao Senhor. Glórias e honra seja dada ao Senhor. Não se esqueçam disso, a mansidão é o fruto do Espírito encontrado nas pessoas que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Você quer ser uma pessoa mansa hoje? A partir de hoje, você precisa entregar a tua vida ao Senhor Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei que de repente no momento da sua caminhada você desistiu, você desanimou, você se desviou, mas hoje é noite de salvação, hoje é noite de restauração.